Bom dia a todos. Agradeço ao Oscar e ao Eurico pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na escola, que, apesar de jovem, já está fazendo história. E dizer que é um prazer muito grande, vamos dizer, falar outra vez do tema. Eu acho que a última vez que eu falei de lei de responsabilidade fiscal deve estar com uns 10 anos que isso aconteceu. E hoje é um dia importante nessa história, porque nós estamos comemorando os 15 anos da sanção da Lei de Responsabilidade. E eu poderia aqui, e pensei um pouco sobre o que é que eu deveria enfatizar, o que é que eu deveria falar, e teria muitas coisas, mas o Eurico me mandou um e-mail ontem e disse: você tem 20 minutos. Então, eu cortei quase tudo, não sobrou... Vou botar agora a audiência contra você. Nos 20 minutos, sobrou pouco. Vou contar só um pouquinho. Vai ser assim, os melhores momentos, porque só tem 20 minutos. Não, eu vou... Ele disse que era 20 minutos, era que estava programado, mas que eu poderia usar o tempo que fosse necessário. Mas, para não abusar de vocês, eu vou falar alguns pontos que eu considero extremamente relevantes. Desde logo, é importante... Aqui foi falado até de herói, né? Então, vamos baixar a bola e dizer que, antes de tudo, que foi um trabalho coletivo, não foi um trabalho de uma pessoa ou mesmo de algumas pessoas, de uma equipe, de um ministério. O presidente Fernando Henrique, até hoje, ele gosta de brincar e fazer a pergunta. Ele faz a pergunta, como é o jeito dele, faz uma pergunta brincando, mas é a pergunta séria, que diz assim: o que é que você fez que conseguiu convencer o Congresso a aprovar essa lei? Eles entenderam o que você estava propondo? Eles fez a pergunta desde no dia da sanção, na cerimônia de sanção, quando ele falou, como ele perde o amigo, mas não perde a piada. Ele, diante de vários parlamentares, uma parte do Congresso estava lá, ele fez essa mesma pergunta: o que é que você falou? Eles leram esse negócio, eles entenderam o que é que você estava propondo? Porque, se entenderam, como é que foi aprovado? De fato, é uma questão. A gente tem alguns momentos, felizmente, na história, que, às vezes, algum descuido, e a gente consegue passar uma coisa importante e vamos avançando, né? Vamos construindo. Eu acho que esse foi um momento. Não foi também fruto do acaso, não estou dizendo o contrário. Eu vou contar um pouco aqui, rapidamente. Eu tinha uma apresentação que era um pouco diferente do que eu vou falar. O Eurico pediu: vamos contar a história da lei. Não os detalhes, mas os melhores momentos, como eu disse. Então, assim, antes de tudo, eu acho que vale a pena a gente lembrar que, em termos fiscais, o Brasil, e aqui temos o testemunho do Isaías Coelho, que conhece os diversos países do mundo nessa área fiscal, pela experiência que teve no Fundo Monetário, ele pode confirmar isso. Quer dizer, o Brasil, em matéria fiscal, é um dos países mais institucionalizados que existe. Isso é uma coisa que a gente pode afirmar com orgulho e com muita tranquilidade. A questão, e, em geral, acontece, vocês são advogados, pelo menos a grande maioria aqui são advogados, isso acontece em vários ramos do direito. Quer dizer, às vezes você tem a institucionalidade, você tem as leis, mas a coisa não funciona. O problema não é da prática isso. É problema de costumes, é um problema de cultura, né? É um problema, às vezes, de outra natureza. Então, deixa eu voltar aqui, então, no tempo para explicar o que é essa institucionalidade que eu estou falando, que tem a ver com leis, mas tem a ver com organização, tem a ver com instituições. Eu fui para o governo em 1986, no Plano Cruzado, da edição do Plano Cruzado. Foi um grupo de professores da USP, da Unicamp, tanto para o Ministério da Fazenda quanto para o Ministério do Planejamento. E a gente chegando lá, eu fui
eu passei 20 anos em Brasília, quase 20 anos, e o tempo todo eu trabalhei só no planejamento e na fazenda. Então, minha experiência é toda na área econômica. E, quando a gente chegou lá, estava se discutindo algumas questões, que foi o início desse processo de institucionalização, estava se discutindo a questão da conta-movimento. Conta-movimento, alguns já ouviram falar, outros não. É só falar rapidamente o que é. O Banco do Brasil fazia pagamentos por ordem do ministro da Fazenda em nome do Tesouro Nacional. Então, era o tempo fácil. Eu lembro que, quando assumi o ministério, alguém perguntou, e aí, como é que é? Eu falei, olha, é mais difícil do que no passado, porque no passado não tinha problema, não tinha controle, né? Não tinha controle algum, praticamente nenhum controle. Então, assim, o ministro da Fazenda, ele assinava um aviso, o aviso é o nome do ofício, quando o ministro assina um ofício e manda para alguém, se chama de aviso. Então, ele mandava um aviso ou avisava o Banco do Brasil que tinha que fazer tal pagamento a A, ou B, ou C. Então, ali ele cobria o buraco de uma estatal, ele atendia um programa do Ministério da Saúde, da Educação, dos Transportes, mandava dinheiro para fazer uma rodovia, fazia o que queria. E a gente também tinha, na época, um orçamento fiscal, que era aprovado pelo Congresso, que, basicamente, as grandes despesas não estavam lá. Tinha um outro orçamento, na época, um orçamento monetário, que era aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, onde dali é que saíam as grandes decisões. Ou seja, se a gente voltar 30 anos atrás, para a gente ter ideia, o Congresso Nacional aprovava, talvez o que hoje seja 10% do orçamento, dos gastos do governo, cerca de 10% era aprovado pelo Congresso Nacional, era o que ia no orçamento fiscal. Depois disso, tinha um orçamento monetário, que era aprovado pelo Conselho Monetário, que reunia meia dúzia de pessoas, e se tomava grandes decisões com grande emissão de moeda, e era feito dessa forma. Depois, o ministro assinava os avisos e mandava o Banco do Brasil pagar por ordem. E também o orçamento das empresas estatais, que também não era objeto de aprovação pelo Congresso Nacional, era aprovado pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e ministro do Desenvolvimento. Então, se assinava o orçamento das empresas estatais, mandava uma minuta de decreto lá para a presidência da República e aquilo era aprovado. Então, era um tempo bom, era mais fácil ser ministro nessa época do que na época pós-Constituição, por exemplo, de 88. Mas o que aconteceu na Constituição de 88, a institucionalização de várias matérias extremamente importantes, a Constituição foi muito importante no capítulo tributário, mas ela foi, sobretudo, mais importante do lado da despesa. Aliás, eu não fiz menção, vou fazer ao longo aqui da minha fala. Há vários especialistas que estão aqui que ajudaram muito. O Clóvis foi um desses que ajudaram muito na construção desse capítulo fiscal, tanto o lado tributário quanto o lado da despesa. Então, na Constituição de 88, se institucionalizou, se constitucionalizou uma série de disposições extremamente importantes para se ter a disciplina fiscal. Dentre eles, criando um orçamento único, que era um absurdo, mas a gente não tinha, eu falei 3, quer dizer, um orçamento único, unificado. O que aconteceu na Constituição de 88 não foi produto exclusivamente da discussão no Congresso. Foi como que um amadurecimento de um processo que já vinha no Executivo, já vinha acontecendo no Executivo. Como eu disse, em 1985 se fechou a conta movimento. O Executivo decidiu que ele precisava, não dá para continuar daquele jeito, que não envolvia nenhuma disciplina. O ministro da Fazenda, com o poder daquele, não era uma coisa sensata, porque uma única pessoa sofrendo influência, ele não tinha como ser um disciplinado. Politicamente, ele não tinha condições de
se colocar contra uma pressão grande de demanda por recursos, por gás, etc. Então, mas se iniciou o processo ali, em 85, com o fechamento da conta movimento. E o processo de disciplinização se iniciou. Eu acho que é importante a gente lembrar isso. Não? Quando nós tivemos a Constituinte, o que foi para a Constituição não foi fruto só de um debate político entre os congressistas ou entre os constituintes. Foi fruto de algo que estava acontecendo há 3 anos no Executivo. Por que isso também é importante? Porque também a Lei de Responsabilidade Fiscal ela não aconteceu porque meia dúzia de técnicos do Ministério do Planejamento acharam que estava na hora de fazer aquilo e fizeram uma proposta fora do tempo e do espaço. Não. Existe o tempo, existe o espaço. Então, e do contrário, não teria sido aprovado. Né? Assim como o Plano Real também, existe o tempo e o espaço. Eu mencionei, fui para o governo em 86, quando do Plano Real. Entre o Plano Cruzado, entre o Plano Cruzado e o Plano Real, foi meia dúzia de planos, ou 10 planos, quer dizer, e a gente fez muita bobagem. Eu participei de quase todos eles, assim, a gente fez muita bobagem, tentando fazer a coisa certa, mas se fez muita bobagem. Até hoje o Supremo ainda está aí com agenda tentando resolver algumas questões dessa natureza. Mas, quando chegou a hora do Plano Real, estava todo mundo já assim, cansado. Tinha havido um cansaço, estava esgotado com a coisa da inflação. Quer dizer, chegamos num ponto que, uma hora, até pelo extremo, se cria o consenso, por uma necessidade. No caso, tem vários fatores. Assim aconteceu com o Plano Real e, da mesma forma, aconteceu depois com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Enfim, o processo de institucionalização fiscal ele se iniciou, portanto, em 85, ele se aprofundou e teve um momento importantíssimo na Constituinte, e foi nessa ocasião que se introduziu vários elementos da disciplina fiscal, inclusive um dispositivo falando da Lei de Responsabilidade Fiscal. A expressão, vocês não vão encontrar essa expressão responsabilidade fiscal na Constituição, nesse dispositivo que estabelece a necessidade de ter uma lei complementar, porque na época não se falava desse termo. Esse termo a gente trouxe da Nova Zelândia. Mas era o que estava posto, estava se falando a mesma coisa, importa é o conteúdo. O conteúdo era de disciplina. Obrigado. O conteúdo era para a gente ter necessidade, tinha necessidade, e os constituintes reconheceram a necessidade. Foi o Zé Serra, na época era deputado, que botou esse dispositivo lá no capítulo do orçamento, falando da necessidade de ter uma lei complementar que daria ou regularia a disciplina fiscal, sem, como eu disse, sem usar o termo responsabilidade fiscal. Bem, então, se nós estamos em 88, 88 para 2002, ainda tem muito chão, tem muitos problemas que aconteceram. Como eu disse, vários planos econômicos, vários fracassos de planos econômicos. Problema de toda a natureza. Foi o período que os economistas reinaram e criaram depois o paraíso dos advogados, com todas as mudanças contratuais, que cada plano se destruía todos os contratos, rasgava todos os contratos e o mundo começava outra vez, etc. E isso não resultou em nada, não resultou na tal disciplina. De certa forma, a gente pode até dizer que houve uma certa descontinuidade, ou pelo menos a gente não teve um progresso tão grande institucional, exceto pela prática. De 88 até o ano 2000, a gente aperfeiçoou os instrumentos que a Constituição criou. Então, deixa eu só lembrar, vocês já ouviram falar o plano plurianual, que é o plano de 5 anos que cada governo tem que mandar no mês de abril subsequente ao início do mandato, para os próximos 5 anos. Depois, todo ano, o governo tem que mandar para o Congresso um projeto de lei de diretrizes orçamentárias,
e depois o projeto de lei de orçamento anual. Isso fazia parte do conjunto de leis que institucionalizava ou criava uma certa disciplina, colocando, que aí é uma parte importante, colocando todas as despesas, isso aqui é o ponto mais relevante na Constituição de 88, é esse dispositivo relativo a gasto, que todas as despesas e todas as receitas tinham que estar no orçamento. Ou seja, o Eurico mencionou há pouco a questão tributária, ligando a questão tributária à democracia. Aqui eu estou ligando a questão do gasto à democracia. O papel do Congresso, o papel da sociedade participando e tendo direito de expressar a sua opinião por meio dos parlamentares no gasto, tanto no total, tanto no seu volume, quanto no seu direcionamento. Então, a disciplina fiscal, ainda que não colocada em termos de limites de gasto, mas em termos de posicionamento do Congresso, participação do Congresso ou participação da sociedade no processo fiscal, foi extremamente importante. Isso foi introduzido pela Constituição. E, durante o período de 88 até o 95, que foi no Plano Real, se teve as diversas tentativas frustradas, mas esse processo continuou se aprofundando, ou seja, a aplicação daquilo que foi estabelecido na Constituição de 88. Então, a gente cresceu, pelo menos, no uso desses instrumentos, no aperfeiçoamento, tanto do plano plurianual, quanto da lei de diretrizes, quanto da própria lei orçamentária. E é importante a gente lembrar que aquilo que estava posto na Constituição, os governos que se seguiram a 1988 tinham o cuidado, tinham o zelo de fazer o que estava estabelecido na Constituição e de uma forma disciplinada, uma forma com muito rigor. Quer dizer, o Tribunal de Contas de fato fiscalizava, de fato era respeitado, era observado. E, de fato, todo mundo tinha medo do Tribunal de Contas. Curioso, né? O tempo passa. Então, o Tribunal de Contas, o Congresso, a Comissão de Orçamento, durante o período que eu tive no Ministério, eu tinha o pessoal da assessoria parlamentar tinha uma estatística de quantas horas eu gastava indo para o Congresso. Cada vez eram as 5, 6 horas, naquela época que o ministro devia explicação no Congresso Nacional. Ia lá para ser, de fato, cobrado pelo que estava fazendo e pelo que não estava fazendo. E você tinha que render contas ao Congresso. Então, isso era um processo, vamos dizer, de prática dessa disciplina, olhando só do ponto de vista do gasto, olhando do ponto de vista do seu total, mas ainda sem colocar a questão de limites. Vou voltar aqui também numa outra coisa importante no tempo. Quando eu fui para o governo em 86, foi quando foi criada a Secretaria do Tesouro Nacional. O primeiro secretário do Tesouro Nacional foi o André Calab, que foi secretário nosso aqui de Fazenda. E eu lembro que aquele ano foi ano de eleição. Então, assim, os governadores, quando assumiam, como acabaram de assumir, a gente também andou para trás aí, né, nessa disciplina, quando os governadores assumiam, a primeira viagem que eles faziam era para Brasília, e não era muitos dias depois da posse, era imediatamente. Que ali, durante a última semana para tomar posse, ele tomava também conhecimento das finanças e já comprava uma passagem e, na primeira oportunidade, ia para Brasília. Chegava lá em Brasília, botava em cima da mesa lá uma planilha, que na época nem se chamava de planilha, chamava uma tabela feita na máquina de escrever, né? Tudo diferente, né? Eu estou olhando aqui para o Humberto, que tem pessoas que não tinham nascido ainda. Se eu não contar a história direito, vai ficar sem entender.
Então, chegava lá com aquela tabela datilografada, né? As colunas, o esqueleto da tabela era feito com a régua depois, e levava e disse, olha, senhor ministro, seu secretário do Tesouro, eu tomei posse, olha aqui o que eu herdei. Aí mostrava lá a dívida, e mostrava a receita, mostrava quanto é que ele tinha que pagar de folha de salário, e dizia, está inviável. É ou não, secretário? Isso não mudou. Isso não mudou. A viagem continua sendo agendada. O que muda é que o outro lado tem o que dizer. Então, se chegava lá com essa planilha, e eu lembro que eu estava, então, acabando de chegar no Tesouro, e aquela coisa, era uma fila, né? O André Calab não tinha hora, era o governador chegando 10 horas da noite, e a gente tinha que estar lá pronto, como se fosse 8 horas da manhã, para receber o governador A, B, C, D, e eles vinham sempre com a mesma história. Era a mesma tabela, parecia até que era a mesma pessoa que tinha feito, a mesma tabela dizendo da dívida, o que estava vencido, o que estava a vencer, e a projeção de receita, e a despesa de pessoal, principalmente, e diz, não dá. Quase assim, quer o Estado para você? E aí, na época, vocês lembram, alguns de vocês lembram, outros não tinham nascido, que o Estado ele tinha também o poder de emissão de moeda. Como que eu esqueci dessa parte, eu estou fazendo um reparo no meu início, da institucionalização. Então, tínhamos 3 orçamentos, o que ia para o Congresso era só um pequenininho. Os estados viviam essa liberdade poética e de gastar o que queria. Quando ia começar o mandato, aí eles iam a Brasília e apresentavam essas contas. O governo não tomava uma providência definitiva e ele era concorrente do Banco Central. Cada estado, cada governo estadual concorria com o governo, com o Banco Central. Eles tinham um banco, todo estado tinha um banco estadual, e eles emitiam, sacavam contra as reservas no Banco Central. Então, o Banco Estadual tinha que ter uma determinada reserva e ele ficava com a reserva insuficiente e emprestava o dinheiro para a Secretaria de Fazenda, que, por sua vez, nunca pagava. Então, eu estou aqui fazendo um reparo naquilo que eu coloquei do quadro lá de 85, de 87, de 88, da época da Constituinte, etc. Bem, isso também teve que ser atacado. E durante o período depois do plano real, em 95, nós nos demos conta de que tinha que ter uma disciplina fiscal muito maior do que aquela que a gente estava habituado e muito maior do que aquilo que tinha sido feito de 85 até 95. Né? Até porque, como a inflação, os diversos planos fracassaram, a alta inflação não ajudava, não colaborava para essa disciplina. Então, uma coisa explicava a outra, né? Ficávamos andando em círculo. Não resolvia a corra fiscal, não resolvia a corra da inflação, não resolvia a corra da inflação, não resolvia a corra fiscal. Eu lembro que, em 88, eu estava na Secretaria do Tesouro Nacional com o Pedro Parente, que era o secretário, foi ministro da Casa Civil. Nós inventamos de indexar as despesas. Então, assim, era tão maluco que a gente resolveu indexar a despesa. E foi uma operação louca você fazer a indexação das dotações orçamentárias, sendo que a receita não era indexada ou não era completamente indexada. Era uma subindexação. Mas foi um período louco, porque tentava-se solução de tudo quanto é jeito. E eu disse também que a gente fez muita bobagem. Então, essa está no lado das bobagens. Mas era tudo tentando criar condições de sobreviver num ambiente inflacionário. Bem, mas veio o Plano Real e as condições de previsibilidade, de você olhar o longo prazo, passaram a ser reais, a gente passa a ter noção das coisas, e aí ficou muito evidente que a disciplina fiscal precisava ser reforçada, que
aquilo que estava sendo feito, aquilo que foi feito de 85 até então, era insuficiente, a gente precisava reforçar. E isso ficou particularmente claro quando da crise da Rússia, em 1988, setembro de 98, estourou a crise da Rússia. Na verdade, foi final de agosto de 88. A Selma está me corrigindo. 98, final de 98, setembro de 98, a gente teve a crise da Rússia e o Brasil passou a ser a famosa bola da vez, né? Então, a próxima crise ia ser do Brasil. Isso era um consenso internacional, que nós iríamos ser o próximo a ser atingido por uma grande crise. Então, algo precisava ser feito. Naqueles dias, nós estávamos elaborando o orçamento de 1999, que seria o presidente Fernando Henrique estava em campanha eleitoral, né? Isso foi agosto de 98, estava em plena campanha eleitoral, ele teve que ir para a televisão e falar para todos os potenciais eleitores, dizer da crise, dizer da necessidade do caminho que ele tinha que mudar, que a disciplina fiscal tinha que vir, tinha que ser muito forte. Nós íamos viver uma grave escassez de recursos internacionais e o país não ia poder contar mais da mesma forma com capitais internacionais, tinha que implantar a disciplina de uma forma mais radical. Mandamos, o orçamento estava sendo concluído, que no dia 31 de agosto tem que mandar o orçamento para o Congresso, o orçamento foi para o Congresso, 2 dias depois a gente pediu o orçamento de volta, o orçamento foi, porque, constitucionalmente, se o presidente não mandar o orçamento até o dia 31 de agosto, ele sofre, ele é responsabilizado, tem crime responsabilidade, e, então, portanto, a gente mandou o orçamento, 2 dias depois pediu o orçamento de volta para fazer um ajuste, o ajuste do tamanho que era necessário. Isso tudo sendo discutido abertamente, como eu disse, com a fala que o presidente teve para a população, para a nação, se referindo à situação, à gravidade da situação e à necessidade de se adotar essa disciplina fiscal de uma forma mais radical. E isso a gente começou a trabalhar, então, foi quando surgiu um debate interno na equipe para nós, o que a gente poderia fazer, né? Vamos fazer um plano plurianual de metas fiscais, vamos estabelecer um regime de metas fiscais, vamos estabelecer regime de metas fiscais não só para um exercício, mas para 2 exercícios à frente, então, portanto, para um período de 3 anos, né? E foi isso que a gente fez, pegou o orçamento de volta, fez um corte monumental no orçamento, não lembro mais o percentual, mas a gente tirou um pedaço grande do orçamento, mandou o orçamento de volta para o Congresso com esse ajuste monumental. Retomamos o esforço de aprovação de matérias que estavam desde 95 sendo discutidas, algumas reformas constitucionais que não estavam andando, e começamos a discutir essa questão da disciplina e fomos buscar apoio em organismos sobre o histórico do que se tinha de disciplina no mundo. Tomamos conhecimento do que foi feito no Tratado de Maastricht, onde se disciplinou os gastos fiscais e se criou várias regras de execução orçamentária e disciplina fiscal. A lei de responsabilidade fiscal da Nova Zelândia foi outro exemplo que a gente utilizou. Enfim, baseado nessas experiências, baseado no apoio de organismos internacionais como o Fundo Monetário, nós iniciamos a discussão de um projeto de lei que tinha que criar um regramento, uma institucionalização dessa disciplina. Tinha que estar na lei. Quer dizer,
não adianta o presidente só fazer um decreto e tentar a disciplina, porque não lembro se foi um ministro da Fazenda, e eu estou quase certo que foi o Bressa Pereira, que uma vez disse numa reunião, disse assim, é muito poder para um ministro só ter, algo assim, que assim, não, é melhor você não ter esse poder, é muito perigoso de todos os aspectos, né? E foi quando se decidiu, temos que colocar na lei. E lembramos do que estava na Constituição de 88, a previsão de ter uma lei complementar. Então, é aqui que nós vamos. Então, tudo que os organismos indicavam, o que a experiência internacional sugeria, e mais o dispositivo constitucional que tínhamos, isso é aqui que a gente vai caminhar. Então, iniciamos a discussão de uma lei para estabelecer uma disciplina mais rigorosa, e fomos principalmente em algumas despesas. Aí questão da disciplina para fazer nova dívida. Então, o Senado tem competência constitucional de estabelecer limites, e cada operação de crédito externo vai para o Senado, mas a gente precisava estabelecer parâmetros para que essa dívida não viesse a crescer, ou não pudesse crescer além de determinado ponto. A gente tinha que estabelecer também regras para a despesa de pessoal, sobretudo, porque são duas despesas muito grandes, o serviço da dívida e despesa pessoal. Vamos dizer assim, é o que tem de mais importante. Você pode ter um governo ou deixar de ter um governo se você não tiver disciplina na área de pessoal. Porque se você gastar todo o seu orçamento com pessoal, você não tem governo, porque você vai só pagar a folha de salário. Você não vai poder fazer um programa na área de educação, na área de saúde, na área de segurança, na área de transporte. Isso não tem governo. Isso aí é um burocrata, não precisa ter um governador eleito para tomar conta de um orçamento que 100% vai para a folha de salário, né? Aí, até eu posso ser governador, né, Tortes? Então, assim, fica muito fácil, então não tem o que decidir. E era aquilo que acontecia. Um pouco antes, o Congresso tinha aprovado, com o apoio do governo, a lei chamada Lei Rita Camata, né? Na época, era a deputada Rita Camata que tinha proposto se estabelecer limite para despesa de pessoal. Então, na discussão desse projeto de lei, a gente considerou toda a evolução institucional que a gente tinha tido desde 88, com o aprofundamento que teve na Constituição, com a questão da lei da Rita Camata, que estabelecia regras para a despesa de pessoal, com a experiência internacional, e estava faltando ainda uma perna, que era a questão da dívida. Aqui a gente ia criar, na lei, a gente ia criar disciplina e limites para a evolução da dívida. Mas estava faltando uma coisa, quer dizer, o caroço, o estoque. Como é que te lida com estoque? O que é que tem? Porque a lei não poderia estabelecer regras sobre o estoque. Não tinha medidas transitórias na lei para resolver os problemas existentes. A lei era para estabelecer regras para o futuro, estabelecer limites para o futuro. Mas sobre o estoque a gente tinha que cuidar. E aí foi feito todo o acordo de renegociação das dívidas em 1997. Oi? O PAF. O PAF. Esses nomes são perigosíssimos. Programa de... Ajuste fiscal. Eu já estou ficando assim, passado, né? Então, já não estou lembrando de algumas coisas. Então, o programa de ajuste fiscal, que era o programa de resolver o problema da dívida, mas o estoque, como eu disse, a lei ia estabelecer regras sobre novas dívidas, regra do que você poderia fazer ou não fazer com a despesa de pessoal dali para frente. Mas ela não ia cortar um pedaço de pessoal, ela não ia dar conta do problema do estoque. Então, do estoque tinha que ter outra solução.
E, no caso da dívida, de novo, foi o Pedro Parente que coordenou esse processo de renegociação das dívidas e estabeleceu parâmetros, né, e disciplina para que os estados viessem a pagar, criou as condições dessa renegociação ser efetiva. Eu mencionei aqui, lá em 86, 87, no início da Secretaria de Tesouro, que os governadores iam para Brasília, né? Isso aconteceu até 97, tem pelo menos 3 mandatos nesse período, que se iniciaram nesse período, e era sempre a mesma coisa. E o Tesouro sempre renegociou, sempre se renegociava, mas a renegociação era vamos dizer assim, um arremedo, né, de solução. Não se criava uma solução estrutural para o problema. E aí o que é que acontecia? Se dava uma carência de 2 anos e, a partir ali do meio do mandato, os governadores deveriam começar a pagar. Então, acabava que fazia o acordo, todo mundo assinava o acordo. Quando ia acabar a carência, que eles iam começar a pagar, aí voltava, igual no começo do mandato, e disse, olha, eu vou ter que começar a pagar a dívida, eu não tenho condições, porque nada tinha sido feito para resolver o problema estruturalmente. Então, 2 anos depois, a conversa voltava, aí não acontecia nada, a gente ficava ali naquele embate, passava o primeiro ano, no outro ano já era o ano da reeleição dele ou da eleição do sucessor dele, e aí a conversa fica, disse, agora eu não vou assinar mais coisa nenhuma, não vou pagar a dívida, e voltava tudo para o que era, aí começava o outro mandato, e o novo governador voltava com a mesma história, e a gente ia repetindo as coisas. Então, isso é o quê? Isso é a falta da disciplina, né? A falta de uma regra permanente e a falta de solução para o estoque. Então, a renegociação que o Pedro Parente conduziu, ela foi extremamente importante e complementar a lei de responsabilidade fiscal, porque ela criou condições efetivas de que aquilo tivesse sustentabilidade, aquilo pudesse se perpetuar no tempo. Evidentemente que aí vocês vão me dizer aqui, e o secretário Torres vai repetir isso, mas o que é que eu estou fazendo toda semana no Congresso discutindo a renegociação da dívida? Os estados, eles, que eu saiba, eles não estão discutindo querer renegociar a dívida. A discussão é exclusivamente em cima do indexador. O indexador, depois do período de estabilização, ele se mostrou severo demais. Então, isso mas não é que a renegociação não tenha sido bem feita e estruturalmente bem feita para ser uma solução demorada, duradoura, né? Um problema exclusivo do indexador, que se mostrou no ex ante, ninguém julgou isso, senão teria negociado outro indexador. Mas, depois, ele se mostrou que ele era muito severo. A dívida crescia numa velocidade maior do que a arrecadação, e isso se tornou um problema. Então, a gente teve a renegociação da dívida, que foi em 97, dentro do Programa de Ajuste Fiscal, o PAF, em 97, e em 98 a crise da Rússia, e aí a nossa própria crise, onde a gente entrou de uma forma muito radical na construção de um arcabouço institucional para resolver o problema de uma forma definitiva. Então, a gente tinha que criar as condições de sustentabilidade da disciplina fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal nada mais é do que isso, esse arcabouço institucional legal, onde se estabelece as regras, os princípios, né, inicialmente os princípios, mas depois regras e dispositivos que se coloca a disciplina. E aí nós estamos falando principalmente de dívida, né, e estamos falando também da despesa de pessoal, que são, como eu disse, 2 coisas importantes. Depois tem mais uma série de dispositivos que tratam da despesa em geral. Bem, então, assim, foi num contexto de crise,
na crise da Rússia, e nós nos tornamos a bola da vez, que veio de uma forma radical a mudança de postura do governo, que tinha a disciplina fiscal como um parâmetro, mas não com a severidade necessária que se mostrou a partir de agosto, a partir da crise da Rússia. E nós fizemos aí um percurso longo. Foi isso, nós estamos falando de agosto, setembro de 98. Acho que a gente botou um projeto de lei, um anteprojeto de lei, em discussão durante mais de 6 meses, depois que o projeto foi elaborado. E isso foi eu acho que o projeto de lei foi para o Congresso em junho de 99, por aí, e foi quase um ano de discussão no Congresso, uns 9 meses de discussão no Congresso. 9 meses, né? De discussão no Congresso, com uma coisa bem intensa. Eu gostaria de um debate bem intenso, de falar aqui dessa parte, que é a pergunta que o presidente faz. O que é que você fez? O que é que você falou para os parlamentares para aprovar a disciplina fiscal, para aprovar essas regras tão rígidas, né? Fiscais tão rígidas que eles concordaram? Eu acho que tem alguns elementos que são extremamente importantes, e eu diria essa experiência pode ser útil para várias outras discussões semelhantes, de peso semelhante, inclusive no âmbito do CONFAS. A gente fez o projeto de lei e, como eu disse, colocamos em processo de audiência pública, consulta pública, né? Foram, acho que foi 9 meses ou quase um ano de discussão, e nesse período a gente procurou formar uma opinião favorável àquilo que estava sendo proposto. Essa opinião foi formada pela mídia, os formadores de opinião. Nós levamos o projeto aos diversos formadores de opinião. Eu tive pessoalmente com a equipe que me ajudou, com várias pessoas que me ajudaram nesse processo. Eu, às vezes, fico com dúvida de citar, mas é absolutamente justo citar o Zé Roberto Afonso, que foi o grande parceiro na elaboração da lei, o Álvaro Manuel, outro amigo que me ajudou muito, o próprio Renato Vilela, o Cláudio Presente, todos nós, todos que militavam nessa área fiscal, que a gente podia consultar, a gente consultou e usou da experiência. O doutor Cid Heráclito, que foi procurador da Fazenda Nacional, os secretários de Fazenda da época, eu visitei basicamente todos os estados, conversando com o governador, conversando com o secretário de Fazenda, pedindo o apoio e dizendo do que se tratava, que a gente não ia conseguir superar as dificuldades econômicas daquele momento. E é curioso que nós estamos vivendo uma coisa parecida hoje, de restrição de crédito, de problema de credibilidade, etc. E que a gente não sairia daquela quadra, né? Naquela época, o Brasil não era investimento grade. Hoje nós estamos ameaçados de perder, mas naquela época a gente nem tinha. A gente queria conquistar. E isso aquilo era importante porque nós não tínhamos crédito. O crédito externo estava muito limitado pela própria crise internacional. Então, a gente precisava fazer algo por nós mesmos e porque externamente ninguém ia conseguir ajuda. Então, a gente fez essa corrida aí aos governos estaduais, aos secretários dos governos estaduais, o secretário de Fazenda. Tivemos contatos com os principais secretários de Finanças dos municípios das capitais, não foi todos. Nós fizemos reuniões com parlamentares, com as confederações, Confederação da Indústria, Confederação
junto que a FEBRABAN, a parte de Nacional de Finanças, no CNF, CNA, tudo, todas as instituições relevantes naquela discussão, na discussão daquele projeto de lei, a gente visitou e conversou. E se criou um consenso. No dia que o projeto de lei foi para o Congresso Nacional, havia um consenso. Se vocês pesquisarem, na época, a quantidade de matérias favoráveis que tinha nos grandes jornais, na imprensa, inclusive com editoriais favoráveis ao projeto que estava indo ainda, porque estava todo discutido. Não tinha, quer dizer, quando chegou no Congresso, o ideal mesmo era que chegasse e botasse em votação, porque havia quase que já uma pressão, que se formava uma opinião pública extremamente favorável ao projeto. Foi uma coisa que não é simples, porque a gente está falando de algo que não é exatamente explicar um programa Bolsa Família, né? É mais fácil explicar regras fiscais, um negócio já explicar disciplina, então nem para os filhos, então um negócio que ninguém quer nem ouvir, começar a ouvir, né? Então não era só explicar, era explicar e convencer da importância daquilo. Esse negócio é amargo, mas eu prometo e juro que faz bem. Então, eu acho que tão importante quanto o projeto em si, que ele podia ser perfeito, ele não é, mas ele podia ser, mas se não tivesse sido construído isso, não ia adiantar nada, porque ninguém ia ter aprovado, ou tinha aprovado, como muitas vezes acontece, um monstrengo, né? Você manda um projeto muito bem elaborado, que não é feita essa construção, e sai do Congresso exatamente um monstrengo, que não serve para coisa nenhuma, a não ser para, eu ia dizer para advogado ganhar dinheiro, mas não vou falar isso aqui. Por favor. Então, dizer de forma alguma, não aqui nessa casa. Então, mas é isso que muitas vezes acontece. E foi exatamente o oposto que nós conseguimos. Então, se o projeto tivesse sido colocado em votação naquele momento, no momento que ele chegou, é uma opinião pública formada a favor tão forte que até a oposição da época teria votado a favor. Mas acontece que não é assim o processo legislativo, vai para uma comissão, aí se discute, aí você imagina explicar agora, né, tinha sido mais fácil explicar para os secretários de Fazenda, para os governadores, para a mídia, para as diversas entidades, foi mais fácil. Agora vai explicar para os parlamentares que tinham que colocar o voto lá depois, né? Então, eles depois ficarem convencidos de que aquilo era importante. Então, a gente fez esse trabalho que demorou 9 meses. Na época, o presidente da Câmara era o Michel Temer, que hoje é o nosso vice-presidente. E o projeto chegou muito bem recebido, mas aí, quando começa a discussão, aí puxa de um lado, puxa do outro. Mas a gente teve a sorte de ter sido escolhido 2 bons relatores, tanto no Senado quanto na Câmara, que iniciou o processo, e depois no Senado. E eu vou dizer para vocês, eu tenho muito orgulho dessa parte, não só do conteúdo da lei, porque o conteúdo se deve muito mais ao Zé Roberto e à equipe técnica, mas esse processo de construção de um consenso para a aprovação da lei, que, como eu disse, pode ser útil em outros projetos, e, às vezes, a gente mete uma coisa que pode ser extremamente relevante, a gente acha que, pela relevância, as condições de aprovação estão dadas. Isso não é verdadeiro, né? Quando eu estava no Ministério, eu gostava muito de usar uma expressão que o ministro Malan gostava, de dizer assim, o mérito da despesa não gera a fonte de financiamento, do seu financiamento. Quer dizer, não é porque é uma despesa, chegava lá um ministro, um governador, dizendo, mas isso é meritoso, isso é muito importante, isso vai resolver. Mas aquilo não faz, por si, por fato de ter muito mérito, aparecer dinheiro para financiá-la. Então, assim, pode ter mérito, mas, infelizmente, você traga o dinheiro junto, porque senão não vamos poder botar no orçamento. Então,
essa construção desse consenso, que a experiência anterior, como eu mencionei no início, que eu acho que foi importante, foi o consenso também sobre o Plano Real. O Plano Real também a gente teve, e eu que estava lá desde 86, nas diversas tentativas de plano de estabilização, e cada um foi pior que o outro na aprovação e na discussão com o Congresso, e o Plano Real teve também isso. Havia a sociedade e a influência da sociedade, a gente algumas vezes subestima o papel da opinião pública nos parlamentares. É possível até que hoje a gente sinta menos essa influência, mas existe. A gente não pode esquecer que existe. Na democracia existe. E quanto mais a gente fortalece as instituições, quanto mais a gente vive efetivamente a democracia, mais essa influência ela se exerce. Então, a gente não pode esquecer, não pode subestimar o papel das ruas, subestimar. Então, assim, o Plano Real também, quando chegou no Congresso, havia esse ambiente favorável. Havia esse ambiente favorável, você chega, a inflação tinha cansado todo mundo. Tinha cansado todo mundo. Quem tinha mais de 30 anos já tinha vivido 10 de superinflação, quer dizer, estava... Né? É uma coisa... E todos os mecanismos de indexação absolutamente ineficientes, cansou todo mundo. Então, aqui também, a indisciplina, a vergonha fiscal, estava cansando todo mundo. E a gente explicitou isso muito nessa caminhada, nessa jornada de explicar do que se tratava. Então, assim, o presidente continua fazendo a pergunta porque ele gosta de fazer graça. Mas, assim, ele sabe da resposta. A resposta é: houve um trabalho de construção desse ambiente favorável à disciplina. A gente mostrou que a indisciplina não ajudava. Bem, pós-lei. E aí eu vou já estar com mais de 1 hora, não é? Quase. Então, vamos já encerrar. O pós-lei. Eu acho que não preciso falar, a gente conseguiu investment grade poucos anos depois. Se a gente lembrar, se vocês, os mais novos, se lerem aí no noticiário da época, vão ver o tripé que ajudou na construção dessa retomada da credibilidade. Não é nem retomada, a gente adquiriu credibilidade. O país se tornou um país sério. País sério. Ó, a lei foi sancionada em maio de 2000. Em 2001, a gente andava atrelado com a Argentina. Até aí, assim, Argentina e Brasil andavam assim, uma pareiazinha, né? Quando não, a gente atrás, não é? A pareia, e a gente andava atrás na subida. Na descida, a gente andava na frente. Mas, então, era assim, que era a vida nossa. O medo de contaminação, o efeito vodka, o efeito Erlof, não lembro o que. Tinha uns efeitos aí que o pessoal do Fundo Monetário inventava. Então, era essa relação muito estreita e de causa e efeito entre essas duas economias. A gente, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente aprovou em 2000, com a mudança na política cambial, que fomos para o câmbio livre, então, com um novo tripé de política econômica, adotado a partir de 99 e 2000, o país passou a ser visto como um país sério. Sério. Mudou radicalmente a opinião externa sobre o Brasil. Radicalmente. Né? E, em pouco tempo, a gente adquiriu o grau de investimento, que é uma coisa... Não preciso falar muito da importância, vamos só olhar o que está acontecendo e a tentativa, o esforço da gente não perder esse grau de investimento. Perder é mais fácil do que conquistar. Então, o trabalho mais difícil foi feito. E agora a responsabilidade de todos nós é evitar essa perda, porque reconquistar, depois que você comete um deslize, né, explicar em casa o que fez ou o que não fez é difícil. Então, quando se fosse reincidente, que aí, no caso nosso, se a gente falhar, a gente é reincidente,
aí fica mais difícil. Você não é sério mesmo, vão dizer que nós não somos sérios. Então, assim, a gente descolou da Argentina. Essa paridade que existia, essa pareia que existia, descolamos. A Argentina ficou para trás, né? Institucionalmente, os investidores veem os dois países de uma forma muito diferente. Ainda estão vendo. A gente ainda está no finalmente, mas ainda estão vendo. Mas a gente ganhou uma distância enorme, né? A gente passou a ser visto como um país sério. Então, essa institucionalidade fiscal que eu mencionei no início, eu diria que foi coroada com a lei de responsabilidade fiscal. Eu não tenho viu, Isaías? Desculpa que até está sendo um pouco arrogante pelo fato de eu ter o papel que tive nesse processo, mas não se trata disso, se trata simplesmente de constatar, isso é uma realidade. O Fundo Monetário, também, uns 2 anos depois, a Tereza Terminacian fez um relatório onde ela atestou isso para o governo brasileiro. Eu não lembro mais do nome do relatório que tinha, que dava essa condição do grau de institucionalização, uma avaliação que foi feita, que o grau de institucionalização que a gente tinha em matéria fiscal e o compromisso com a responsabilidade fiscal, aí no sentido lato, né? Os governos estaduais também entraram nesse mesmo programa, apresentando a sua contribuição, dando a sua contribuição, que se iniciou aí com a renegociação da dívida, e daí a poucos anos estava quase todo mundo enquadrado nos limites da lei, nos parâmetros da lei. É uma pena que a gente tenha regredido nos últimos anos, mas, assim, na época, eu lembro que a pergunta, na época da sanção, ou os primeiros anos que seguiram a sanção, a pergunta que não queria calar é assim: olha, o Brasil tem uma cultura de lei que pega e lei que não pega, né? Poxa, a gente usa o cinto de segurança hoje, não? Eu acho que eu não vejo ninguém andar no carro sem cinto de segurança, todo mundo usa. Então, isso é uma coisa... Pegou, foi lei também, não foi um hábito, foi imposto legalmente, né? Mas se segue. Então, assim, a gente regrediu, a gente precisa retomar imediatamente. Eu sei que o ministro Levi está num esforço muito grande, tem o apoio dos governos estaduais, do CONFAS, só que a situação fiscal, o momento não é o momento mais fácil de se falar de mais disciplina, não é? Mas é o momento de nós nos unirmos novamente, porque lá em 88 a gente vivia uma situação delicada também. A União também, o governo federal não tinha dinheiro. Foi crise de 95 até 98, 94, né, com a crise do México, até 98 foi uma crise atrás da outra. Então, a gente vivia uma situação fiscal de muita dificuldade, não era o período recente que a gente teve mais condições, né, de viver, né? Mas é também nesse momento que a gente se junta e também nesse momento que a gente cresce. Não estou aqui fazendo aquele chavão das oportunidades na crise e tal, não sei o quê, mas, por incrível que pareça, é assim mesmo. Então, foi na crise de 98 que surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode ser na crise de 2015 que ela ressurja com toda a força. E um ponto só que, dizendo, alguma coisa para mudar, bem, eu já falei muito e é melhor, não sei se tem tempo para perguntas, mas, assim, uma coisa que eu acho que a gente não fez e que deveria fazer, a gente mandou, o governo Fernando Henrique mandou um projeto de lei para o Congresso para criar um conselho fiscal. Isso é extremamente importante. É preciso, principalmente no momento em que as instituições ficam um pouco enfraquecidas, porque elas são testadas, né? O Tribunal de Contas fala né? Então, na hora que são testadas, confrontadas, então, assim, ter um conselho fiscal
de pessoas independentes, né, de pessoas do Núcleo de Estudos Fiscais, de diversos representantes da sociedade, que faça isso. Na época, a gente falava muito. A gente falava da sociedade ser vigilante. Então, assim, quem tem que controlar não é o Congresso, não é o Tribunal de Contas, são instâncias formais, mas o maior controle é do cidadão. E aí, eu volto para o que o Oscar falou aqui no início da questão da transparência. Então, assim, é preciso dar as informações, é preciso que os governos cumpram essa parte de prover as informações. E aí a sociedade se organizar e fazer esse controle efetivo, né? Mas eu acho que um conselho fiscal formal, eu acho que faria muito bem, complementaria o papel do Tribunal de Contas e seria muito útil para a sociedade, seria um instrumento da sociedade. Porque o que aconteceu é que, quando a gente começou a se desviar, houve falha no sistema de controle. O que a gente conhece hoje do desvio fiscal, né, ou da indisciplina que hoje a gente constata na estatística, ela não aconteceu ontem, não aconteceu semana passada, não aconteceu mês passado, não aconteceu num dia. Aconteceu ao longo de um tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ela não aconteceu num momento, nem com uma decisão. Que é mais fácil, né, controlar. Naquele dia fizeram uma reunião e tomaram tal decisão, e isso vai gerar um problema fiscal. Aí é mais fácil você controlar. Mas aconteceu ao longo do tempo. Então, quem é que falhou? O sistema de controle. Falhou, a sociedade também falhou. A sociedade falhou em não fazer o seu controle, né? O Núcleo de Estudos Fiscais falhou. Não, eu quero dizer, o Núcleo de Estudos Fiscais poderia ter essa linha de peso, essa contribuição. Eu acho que é uma coisa extremamente importante. A gente devia focar também aí em ajudar nessa institucionalização e nesse controle, porque não foi a lei que falhou. A lei continua a mesma, ela é a mesma. Tá? Então, eu agradeço enormemente o convite. Peço desculpa aí pelo tempo, que não foi 20 nem 30, foi, parece que 60. Eu poderia falar o dia todo aqui, entrar em mais detalhes, que foi, de fato, uma jornada da qual eu tenho orgulho de ter contribuído, né? Agora, longe, não foi um trabalho de uma pessoa, nem foi o trabalho de uma equipe, um grupo de técnicos de um ministério, nem foi o trabalho de um governo. Foi uma construção nacional, eu diria, porque, senão, não teria sido aprovado. Eu não dei a última informação. Então, os votos que o projeto teve na Câmara e no Senado, em cada uma das casas, dava para aprovar uma emenda constitucional, ou seja, mais de 2/3 de votos. Então, assim, foram poucos que não votaram a favor da lei. Muito obrigado, e agora, palmas. Parabéns, Martos. Queria abrir os debates agora e fazer um pequeno comentário em relação à fala do Martos, para defender o Núcleo de Estudos Fiscais, que nós não nos omitimos. Nós começamos até junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em 2010, nos 10 anos da LRF, a preparar um índice de transparência e cidadania fiscal que tinha 3 eixos. E, justamente, dentro de uma escola de direito, preocupado em buscar transparência do quê? Transparência da lei, transparência da legislação, dos atos de concreção do direito, transparência da realização do orçamento público, da despesa pública, transparência do contencioso administrativo tributário, que, enquanto nos Estados Unidos, na Europa, é 0,2% do PIB, Oscar, e aqui é 20% do PIB, 100 vezes a mais. E transparência também da administração tributária. Então, foi um projeto que a gente começou em 2010. Nós percebemos que a área da despesa pública, do gasto público e orçamento estava bem avançada. Em contraponto, a administração tributária não estava tão avançada, mas para
começar a implantação desse tipo de aferição, nós primeiro estrategicamente, nós começamos com o contencioso tributário estadual, e hoje nós estamos premiando aqui uma série de estados, secretários que estão presentes, que eu agradeço a todos a presença, em termos de classificação, de pontos e de destaques de boas práticas. E vamos começar esse ano, em sua homenagem, Martos, junto com a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, está a Patrícia ali representando a presidente, um índice de transparência dos municípios. E vamos começar a revolução pelo ABC. O ABC paulista foi o núcleo de uma série de movimentos importantes no Brasil, e a gente, com esse apoio desses advogados públicos, a ideia é agora ampliar o índice, voltando para o município, especialmente para essas três esferas: administração tributária, contencioso, especialmente orçamento e gasto público.